meus acadêmicos e acadêmicas da mente, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Vamos lá começar a correção aqui da nossa apostila de final de mês. Esse mês a gente trabalhou o dominó. Não é uma apostila simples, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Ó. Vejam aqui como Martim elogiou, mas também teve gente que falou que boiou. Lília, um beijo. É isso aí, pessoal. Fiquem à vontade, ó. Ficar na dúvida, sabe? Não estiver entendendo, pode mandar. Vejam aqui, ó, como é que Gilminha mandou. A própria Martinha que falou que gostou, aqui, ó, apontou pra gente um problema quando ela encontrou. Então, fiquem à vontade, pessoal. Podem falar, ó, não tô entendendo bem. Ou então me dá uma dica. Isso aconteceu também. A gente vai liberando quando aos poucos. Mas é importante também que vocês assistam os vídeos. Durante os vídeos a gente tentou utilizar métodos diferentes para resolver esse passatempo. Vamos começar fazendo esse daqui de baixo, ó, que está na última folha da apostila, está lá embaixo, laranja. E aí, poderíamos começar por várias maneiras, a gente conversou sobre isso, né? Poderíamos começar organizadamente, procurando 00, 01, 02, poderíamos começar pelos pares. Por exemplo, se começássemos organizadamente aqui, ó, 0 e 0. Eu tenho mais de uma opção nesse jogo que me dá 0 e 0. Eu sei que eu vou marcar com certeza se eu só tiver uma opção, né? Então vejam aqui, ó, o 0 e 0 cabe aqui desse lado direito. E o 0 e 0 também cabe aqui em cima. Ele também caberia aqui no meio. Então teriam várias opções para o 0 e 0, certo? Vamos para o 0 e 1. O 0 e 1, estou vendo que ele pode ser aqui embaixo, ele pode ser aqui em cima. Então, para o próprio 0 e 1, também tem várias opções diferentes, ó. Muitas opções. Continuo procurando, né? Se eu não tenho certeza com 0 e 0, não tenho certeza com 0 e 1, não vou chutar. Esse problema trabalha um pouco dessa paciência também, de não se apressar ali e marcar alguma coisa sem ter tal certeza. Vamos para a terceira peça, 0 e 2 agora. Tem mais de uma possibilidade? Estou vendo que cabe deitado aqui, cabe em pé aqui também. Então, ó, vou botar algumas possibilidades que eu posso encontrar o 0 e 2 aqui, só para mostrar que também não vai ser o que vai me dar certeza. Então a gente vê aí, né? 0 e 1, 0 e 2, 0 e 3, a gente vai procurando até achar alguma certeza. Eu gosto, particularmente, não encontro uma razão lógica para isso, mas eu gosto de começar pelos carrilhões. Já sei que são carrilhões, porque Moema me falou durante a semana, aí foi lá pesquisar, mandou e tal. Então, começando pelos carrilhões, a gente já viu que o 0 e 0 não tinha possibilidade, mas se a gente procurar o 1 e 1 nesse jogo, a gente encontra uma certeza. Porque ó, aqui eu tenho 1, mas em volta dele não tem nenhum 1. Essa é a maneira que eu gosto de procurar. Se eu estou procurando o 1 e 1, eu vou olhar para todos os 1s e vou ver se em volta dele tem algum 1. Ó. Aqui tem 1, em volta dele não tem nenhum 1. Então, realmente, para 1 e 1, só tem uma opção aqui nesse jogo, né? Tá aqui embaixo, ó. Então eu vou lá, posso colocar minha peça lá e elimino lá embaixo também o 1 e 1. É importante. Encontrado esse 1 e 1 aqui, pessoal, a gente pode seguir nos carrilhões, olhando 2 e 2, o 3 e 3, o 4 e 4. Mas nesse jogo aqui a gente encontraria todas com mais de uma possibilidade. Ó, o 2 e 2 cabe aqui deitado, mas também cabe, ó, lá em cima de pé. O 3 e 3 eu estou vendo que ele cabe aqui em cima em pé, mas também cabe aqui embaixo em pé. O 4 e 4 tem 3 consecutivos. Aqui, ó, o 5 e 5 tem essa quininha que pode ser para cima ou pode ser para o lado. Então os outros carrilhões me deixaram na dúvida, mas eu gosto de sempre conferi-los. E encontrei inclusive uma certeza aqui com 1 e 1, né? E o que é interessante da gente ver quando a gente encontra uma peça 1 e 1? Sempre que a gente encontra uma peça, a gente acaba eliminando as possibilidades que estão em volta dela. Então, por exemplo, essa peça aqui, ó, 1 e 1, no começo do jogo ela poderia ser 0 e 1, ela poderia ser 1 e 5, 1 e 3, aqui, ó, outro 1 e 5. Então, sempre que eu acho uma peça, muitas outras ali são alteradas no jogo. Sempre vale a pena procurar de novo. Às vezes a gente fala, passei a peneira aqui e só encontrei uma peça. Passa de novo, ou então vamos tentar outras maneiras. Quem vai me dar certeza agora, eu estou vendo que ó, o 1 e 2 aqui já não é mais possível. E vejam que no jogo, ó, quantas opções para colocar 1 e 2 eu tenho? Aqui eu tenho 2, não tenho nenhum 1 em volta. Aqui também, ó. Aqui eu tenho 1 sem 2 em volta. A única opção para 1 e 2 nesse jogo está aqui, ó, já que eu eliminei essa aqui de baixo. Então, 1 e 2
é outra certeza. E aí, encontrando esse 1 e 2, a gente já fica com certeza naquela pedra do lado. Ó. Vejam que todo mundo tem que ser usado no jogo. E esse 0 aqui, ó, não tem duas opções para formar peça. Ele não pode mais ir para o lado esquerdo, para o 2. Ele não pode mais ir para baixo com 1. Para isso aqui virar uma peça, só pode ser 0 e 0. Aí me perguntam, mas tem outras opções de 0 e 0 na tabela. Sim, até tem. Mas se eu não fizer esse 0 aqui para cima, ó, não vai ter outra solução para ele. Então o 0 e 0 precisa mesmo ficar aqui no canto. Vou lá, coloco minha peça, vou lá, elimino a contagem lá embaixo e sigo o meu jogo. Encontrar esse 0 e 0 aqui, já me eliminou um 0 e 1 deitado, tem um 0 e 1 aqui no canto também que eu eliminei. Aí fui dar uma olhada nos 0 e 1 até para seguir na ordem, né? Mas vi que aqui embaixo, por exemplo, ó, tem mais já de uma opção. Pode ser 0 e 1 para a esquerda ou para a direita. Lá em cima também pode ser 0 e 1. E caminhando, o 0 e 2 também tem mais de uma opção. Aqui em cima, ó, pode ser também aqui em pé. O 0 e 3 vai me dar certeza. 0 e 3 é uma combinação livre aqui embaixo. E se eu procurar na minha tabela, nesse momento, ó, antes podia ser 0 e 3 aqui nesse canto e também podia ser 0 e 3 aqui do lado direito, né? Mas dessa vez, se eu eliminei o 0 e 3 aqui como possibilidade, esse 3 e 0 só pode ser aqui, ó. Todos os outros zeros que eu olhar não tem 3 em volta que possa formar peça, então vou lá, coloco minha peça na tabela e também coloco lá embaixo na minha contagem 0 e 3 eliminar. Sobra aqui em cima, ó, um 2 e 5 imprensado, né? Isso também fica mais fácil no jogo. Então, eu vou lá, coloco minha peça e elimino na minha tabela lá embaixo, 2 e 5. Aí a gente começa a usar uma lógica que eu gosto muito de aplicar, que vai além do olhar número por número e encontrar aqui só uma possibilidade. Também vai além desse número imprensado que a gente já usou aqui, né? O 0 não tinha outra opção. Esse 2 não tinha outra maneira senão 2 e 5. Agora a gente vai ver as peças que até tem mais de uma opção, mas que uma dessas opções é inválida. Vejam aqui, por exemplo, a gente não achou 2 e 5 aqui em cima agora? Se eu olhar lá embaixo, na quininha, ó, esse 2 aqui tem duas opções. Ou ele vai para o 2 do lado, ou ele vai para o 5 de cima, certo? Só que se eu já achei o 2 e 5 lá em cima, eu não posso achar outro 2 e 5 aqui embaixo. Ó, a peça já foi encontrada, né? Então, esse 2 aqui, que parecia que tinha duas opções, na verdade, ele não pode ir para o 5, né? Ele só pode ir para onde? Para o 2 e 2. Eu coloco minha peça e lá embaixo eu elimino 2 e 2. O 3 e 5 fica imprensado aqui e me ajuda, né? Esse 5 não pode ir para outro lugar, senão formando uma peça com o 3. Aí eu elimino lá embaixo o 3 e 5 também. E aí eu volto para aquela lógica das possibilidades, porque agora tem um número encantador. Vejam bem, eu encontrei aqui o 3 e 5, não é isso? Aí eu olhei para esse 3 aqui no meio. Vejam bem, esse 3, ele parece que tem várias possibilidades para formar peça, né? Só que olhem aqui, para cima, se ele formar a peça, seria o quê? 3 e 5, e aqui eu já encontrei o 3 e 5. Para o lado direito, se ele tiver que formar peça, vai ser 3 e 5, mas não pode ser, porque eu já encontrei aqui o 3 e 5. Para baixo, ele também vai formar 3 e 5. Então vejam que apesar desse 3 aqui estar solto no meio do jogo, parecendo que ele pode formar peça para todos os lados, ao redor dele, quase todo mundo é 5. E eu já achei o 3 e 5. Então esse 3 aqui, para ele formar uma peça de fato, ele só pode ir para onde? Só poderia caminhar para o 2. Coloco minha peça lá, elimino lá embaixo o 3 e 2. E vejam que é muito interessante eu poder usar outras possibilidades de solução, né? Não é que eu fico olhando um por um, aí termino e volto para olhar um por um, aí termino e volto para olhar um por um. Eu vou me aproveitando do que a lógica me indica, né? Opa, já achei um 3 e 5, então sei que não pode ter outro 3 e 5 no jogo. Esse número aqui está imprensado, então ele só pode formar peça se seguir para tal lugar, certo? E aí, estou olhando aqui para o meu jogo, 2 e 2 já foi, 2 e 3 já foi, 2 e 5 também, bastante número com 2 já foi. E aí, como 2 e 2 já foi, concordam que eu posso usar essa mesma lógica que eu estava utilizando para olhar esse número aqui de cima, no cantinho? Esse 2 tem duas opções, né? Ou ele vai para baixo formar 2 e 2,
ou ele vai para o lado formar 2 e 4. Mas se eu for para baixo e formar 2 e 2, eu vou acabar repetindo a peça que eu já utilizei aqui embaixo, ó, já está eliminada. Então esse 2 aqui ele não pode ir para baixo com 2 e 2, ele só pode ir para o 4. Coloco minha peça, elimino lá embaixo. E a mesma coisa vai acontecer com esse 2 aqui, que fica com duas opções somente. Ou esse 2 vai ser 2 e 0, ou esse 2 vai ser 2 e 5. Só que aqui em cima, ó, bem próximo, eu já encontrei a peça 2 e 5, não é? Então esse 2 e 5 não pode se repetir aqui indo para baixo. Esse 2 só tem uma opção, que é seguir para o lado direito. 2 e 0, elimino lá embaixo. E aí eu quero voltar para a minha técnica inicial só para poder variar, só para poder resolver esse exercício com técnicas diferentes. Então vamos lá. O 0 e 0 já encontrei. Vamos peneirar agora, vamos para o 0 e 1. Vou olhar aqui na tabela. Estou vendo que 0 e 1 cabe aqui em cima, né? 0 e 1, mas também cabe aqui embaixo. Ó. 0 e 1 para um lado, 0 e 1 para o outro. 0 e 2 já foi. 0 e 3 já foi. 0 e 4. Tem 0 aqui, mas não tem 4 em volta. Aqui tem um 4 e 0. Aqui também tem 4 e 0. 0 e 5 está disponível. Estou vendo que aqui tem um 0 e 5, mas vejam esse 0 aqui do lado. Como ele é interessante, como ele pode me dar certeza. Esse 0 tem duas opções, né? Ou ele vai ser 0 e 5 para o lado esquerdo, né? Ou ele vai ser 0 e 5 para baixo. Mas vocês concordam que em qualquer uma das opções, esse 0 aqui vai fazer parte da peça 0 e 5? Ok. Estou na dúvida se vai ser para o lado ou se vai ser para baixo. Mas vejam que se eu fizer a peça para baixo, 0 e 5, esse 5 aqui do lado só poderia se formar com quem? Com o 0, não é? E aí eu teria o quê? 2 zeros e 5? Portanto, esse 0 aqui, ó, se for para baixo, vai dar problema para o meu jogo. Vocês concordam? Esse 0 não pode ir para baixo. Esse 0, para formar uma peça, ele tem que ir para o lado. E aí eu elimino lá o 0 e 5 na minha contagem. E fica um pouco mais fácil, porque agora o 0 e 1 está aqui no cantinho, ó, e está preso. Então já posso colocar ele lá e eliminar a contagem. E o 5 e 5 aqui embaixo também ficou imprensado, né? Esse 5 não pode ir para nenhum outro lugar se não for para baixo. Então já coloco ali a peça e elimino lá embaixo na tabela o 5 e 5. O 3 e 3 aqui no canto, ó, por mais que aqui em cima também tenham 3 e 3, esse 3 não tem outra maneira, ele só pode descer, né? Então coloco lá minha peça, elimino na minha contagem o 3 e 3. Poderia até resolver lá em cima, né? Porque se eu encontrei 3 e 3 aqui, ó, esse 3 não pode formar outro 3 e 3, né? Então ele tem que ir para o 4 e esse 3 de cima vai ter que ir para o 1. Já posso colocar as peças aqui, ó. 3 para o 1, elimino lá embaixo. E aqui 3 para o 4, também elimino lá embaixo. Olhando para o espaço que sobrou aqui, eu tenho 10 números aqui disponíveis. Eu tenho 5 peças aqui disponíveis, está tudo certo, né? Se eu olhar para esse 1 aqui no cantinho, pessoal, ó, meu 1 e 0 aqui já está eliminado na peça, não é? Então eu sei que 1 e 0 aqui para o lado não pode ocorrer. A única possibilidade para esse 1 aqui é descer para o 4. Então já vou colocar minha peça lá e eliminar 1 e 4 na contagem. Vejam que esse 4 aqui, ó, se ele não pode mais formar esse 1 e 4 que eu achei, ele só pode ir para onde? 4 só consegue ir para baixo. 4 e 5 colocado. Vejo que aqui em cima, ó, o 4 não vai poder formar 4 e 5, então esse 4 vai ter que ir para baixo. Coloco lá 4 e 0. Coloquei a peça, elimino lá embaixo. Também elimino 4 e 5, que eu ainda não tinha eliminado, né? E aí sobrou aqui, ó, o 5, que só pode descer, formando 5 e 1. Coloco ele e elimino. E aqui embaixo, molezinha, 4 e 4. Elimino lá a possibilidade. Assim fica a nossa tabela, pessoal. Estou variando aqui as maneiras de resolver. É bom a gente ter todas dominadas para ficar mais fácil. Vejam que depois de terminar esses problemas aqui, a gente também pode fazer um desafio, né? Que é o seguinte. Você pega 4 cores diferentes. Eu usei aqui, ó, o rosa, o verde, o azul e o laranja. Só essas cores. E tentem preencher a tabela com essas cores sem que elas se encostem nem quina por quina, ó. Vejam que não tem nenhum laranja encostando em laranja.
lado por lado, nem quina por quina. Nenhum azul encostando em azul, nem lado por lado, nem quina por quina. É um outro desafio aí que fica como extra. O para agora é o dominó mesmo e nós vamos até para a parte 2. E aí tá aqui azul bonitão, vocês podem ver. Aqui na parte 2 eu poderia começar já na ordem como a gente viu, né? Pelos carrilhões, ó, o 00, se eu procurar, ó, ele pode ser aqui deitado, ele pode ser aqui em pé, ele também cabe aqui em cima, ó, em pé. Então 00 tem mais de uma opção. Vou ver o 1 e 1, porque eu gosto de caminhar pelos carrilhões. Então 1 e 1 está aqui, tem uma possibilidade, mas também cabe em pé aqui, ó. Então são duas possibilidades. Aguardo, não tenho pressa. 2 e 2 cabe aqui deitado, olhando para os outros dois no jogo. Ó, tenho 2 aqui, mas não tem outra opção, só pode ser 2 e 5. Aqui não tem outra opção para 2 e 2. O único lugar nessa tabela que eu posso colocar o 2 e 2, pessoal, é aqui embaixo. Então já é uma certeza para começar. Coloco minha peça e elimino a contagem lá embaixo, né? O 3 e 3 pode ser aqui deitado, mas também cabe aqui em cima deitado ou em pé. O 4 e 4 ele cabe aqui em pé, mas também cabe aqui, ó, deitado, então tem mais de uma possibilidade. E o 5 e 5 cabe aqui em pé, mas olhando para os outros, ó, aqui tem 5 sem nenhum outro 5 em volta. Aqui tem 5 sem nenhum outro 5 em volta. O único 5 realmente que tem combinado, assim, 5 e 5, um do lado do outro, é aqui, né? Então, o 5 e 5 é mais uma certeza. Coloco lá a minha peça e elimino lá a minha contagem. Essa é uma maneira de fazer, pessoal. Vai passando a peneira, vai passando peça por peça. Ah, já fui todos os carrilhões. Agora eu vou para o 0 e 1. Ah, tô vendo que aqui, ó, pode ser 0 e 1 em pé ou pode ser 0 e 1 em pé. Vou para o 0 e 2. Cadê? Tô vendo 0 aqui, mas não tem 2 em volta. Tô vendo 2 aqui, mas não tem 0 em volta, ó. Será que não tem 0 e 2 no jogo? Tem, sempre tem. Todas as peças estão aí. E vejam aqui, ó, a única possibilidade para o 0 e 2 está aqui nesse cantinho. Então, passando a peneira assim, a gente consegue encontrar peças. Mas também o jogo às vezes nos dá modos mais simples de resolver do que ir procurando assim uma por uma, que é esse 0 aqui de cima, por exemplo. Ó, se eu tive que fazer esse 0 e 2 porque ele não tinha outra opção, esse 0 aqui, para participar do jogo, ele só pode ir para onde? Só pode ir para o 3, está imprensado. Coloco minha peça, elimino lá embaixo. E aí, ó, vejam aqui que vai acontecer novamente. Ó. O 1 aqui ficou imprensado, não preciso nem ficar passando peça por peça lá. Então, ó, o 1 só pode ir aqui para o lado, para o 2. Coloco a peça e elimino lá embaixo. E esse 1 aqui, ó, se eu fosse passar peça por peça, eu encontraria até mais de uma possibilidade. Ah, pode ser 1 e 1 lá embaixo, pode ser 1 e 1 aqui. Mas nessa lógica de todo mundo tem que ser usado, e esse 1 aqui para formar peça, ele só pode descer, o 1 e 1 dá certeza que só pode ser aqui em cima. Então coloco a peça, elimino 1 e 1 lá embaixo. E vou utilizar uma lógica diferente, que a gente até viu na outra tabela, né? Aqueles números de quininha, assim, ó, 3 aqui, ó, ou é 3 e 5, ou é 3 e 2. Deixa eu ver, ó, 3, 2 e 3 está livre. 3 e 5 também está livre, então aqui não dá certeza, né? Ó, um número aqui, ó, que só tem duas possibilidades, ou é 4 e 3 ou é 4 e 0. Mas o 0 e 4 está livre e o 4 e 3 também. É bom conferir essas possibilidades. Aqui no canto, por exemplo, ó, tem um 0 que só pode ser ou 0 e 4 ou 0 e 3, não é? Só que se eu olhar na minha contagem, o 0 e 3 já foi usado. Eu já achei ele lá em cima. Então 0 e 3 não pode ser para cima aqui. 0 e 3 já foi. 0 aqui só pode ser para o 4. Então coloco minha peça lá com certeza e elimino na minha contagem. Aí um vai ajudando o outro, né? Esse 4 aqui, por exemplo, já ficou imprensado. Só pode ir para o lado direito, formar 4 e 1. Coloco minha peça e elimino lá na minha contagem. E posso novamente olhar para esses numerozinhos de quina. Olha esse 4 aqui, ó. Ou ele vai para o lado formar 4 e 5, ou ele vai para baixo formar 4 e 0. Mas vejam que o 4 e 0 eu acabei de encontrar aqui no cantinho, né? Então esse 4 e 0 aqui não pode ocorrer, só pode ser 4 e 5. Coloco a peça e elimino lá embaixo. Outro 4 e 0 aqui em cima, ó, não pode ocorrer. Então
Lá em cima é tranquilo também de acertar, porque 4 e 0 para baixo não pode, só pode ser 4 e 3 para o lado. E aí eu elimino lá embaixo a contagem, 3 e 4. Imprensou esse meu número 5 aqui em cima, né? Ele só pode formar peça com quem agora? Só pode formar peça para esse lado aqui com o 3. Então coloco a peça, elimino lá embaixo. Vejam que caminhando com as certezas a gente nunca precisa dar um passo atrás, a gente nunca precisa apagar. Esse 2 ficou imprensado, não tem como subir, não tem como ir para a direita, ele só pode ir para onde? Para baixo. Elimino lá na contagem. Não achei o 2 e 3 aqui agora, nesse momento. Então vejam que 2 e 3 aqui embaixo não pode ser, né? Esse 3 aqui, ou ele vai para o 2 ou ele vai para o 3, só que como eu já achei esse 2 e 3, então esse 3 só tem uma opção, seguir para o lado direito, fazendo 3 e 3, coloca a peça e elimina a possibilidade lá embaixo. E quanto mais peça a gente tem, mais simples fica, pessoal. Vou mostrar aqui, só en passant, 3 possibilidades já se mostraram. Esse 0 aqui só tem 2 possibilidades, ou ele faz 0 e 3, ou ele faz 0 e 0 para baixo, não é? Só que se eu olhar aqui na minha contagem, o 0 e 3 já foi utilizado, tá lá em cima do meu jogo, então 0 e 3 não pode, só poderia ser 0 e 0 para baixo. A mesma coisa nesse cantinho aqui, de quininha, 4 e 1 ou 4 e 2, mas aí olhando na minha contagem, o 4 e 1 já foi usado, então não pode ser 4 e 1 deitado, só poderia ser pé aqui. Lá embaixo também, ou aqui é 0 e 4, ou aqui é 0 e 5. Olhando na minha contagem, o 0 e 4 já foi usado, então não pode ser 0 e 4 aqui para o lado, só pode ser 0 e 5 para baixo. Dá para perceber? Entendendo essa regra aí dos números que estão limitados, a gente consegue escapar um pouco daquela peneira de passar 0 e 0 tem mais de uma possibilidade, 0 e 1 tem mais de uma possibilidade. Então, vou começar aqui por onde a gente viu por último, né? Esse 0 aqui do canto, ou era 0 e 4 para o lado, ou era 0 e 5 para baixo. Só que como a gente já usou o 0 e 4, tá ele aqui no canto, não pode ter outro 0 e 4 no jogo. Faço 0 e 5 para baixo, coloco a peça, elimino na contagem. Esse meu 2 e 5 aqui, é uma daquelas maneiras que a gente também ensinou que quando fica imprensado, esse 2 não tem outra opção se não for seguir para esse 5, né? Então coloco minha peça, elimino 2 e 5 na contagem. O 4 aqui, imprensado, não dá para fazer para os lados, já encontrei peça. Não dá para fazer para baixo, então esse 4 tem que subir. Coloco a peça e elimino lá minha contagem 4 e 4. Aí voltando para aqueles números imprensados que a gente estava vendo, né? Esse 4 aqui do canto a gente viu. Ou ele ia formar 1 e 4 aqui, ou ele ia formar 4 e 2 para baixo, né? Só que olhando aqui, 1 e 4 já está usado. Ele está aqui no meu jogo, embaixo. Então 1 e 4 não pode ocorrer de novo. Certamente esse 4 tem que ser para baixo. Coloco minha peça, elimino na contagem. Poderíamos voltar ali nas possibilidades, né? O 0 e 0 está livre, mas eu estou vendo que ele pode ser em pé ou pode ser deitado. O 0 e 1 está livre, mas ele pode ser aqui em pé, mas também pode ser aqui do lado. E aí essa peneira, às vezes, é o que parece mais cansativo, mas vou mostrar que sempre tem outras possibilidades, né? Esse 3 aqui imprensado, ou é 3 e 0, ou é 3 e 1. Mas 0 e 3, eu já usei no meu jogo, tá aqui em cima, 0 e 3. Então eu não posso fazer outro 0 e 3 aqui. Esse 3 necessariamente tem que descer para o 1, e aí eu elimino o 1 e 3 aqui na contagem. O 0 aqui fica imprensado, então ele tem que ir para baixo, eu elimino 0 e 0 na minha contagem. O 0 e 1 aqui, também ficou imprensado, então coloco ele para baixo, elimino 0 e 1 na contagem, e aí finalizo com quem sobrou aqui, 1 e 5, exatamente a peça que está livre lá embaixo. Eliminados os dois. Então, pessoal, não é fácil, mas quanto mais a gente faz, mais lógicas a gente encontra. Façam com paciência. Vanessa mandou aí no WhatsApp os dois que tinham um probleminha. Pedimos desculpa, mas é isso aí. Vamos lá, estamos com saudade. Até amanhã, pessoal.